Olá, meu nome é Giovana. Eu vou falar um pouco sobre o meu projeto PIBIT, que foi submetido pelo professor Dr. João José, e eu tive também a ajuda do aluno Felipe de Ângeles Silva, que também teve seu projeto submetido pelo professor Dr. João José. E como nossos projetos eram bem similares, boa parte dele fizemos juntos. O meu projeto é sobre o desenvolvimento de um sistema de aquisição de dados, mais especificamente de umidade e temperatura. E o hardware que vamos utilizar ele é de baixo custo e tem o objetivo de fazer o manejo da irrigação. Enfim, sobre o projeto, ele é dividido em hardware e software. Em relação ao hardware, ele vai fazer a leitura dos sensores dos dados de temperatura e umidade relativa do ar. A parte do hardware também que vai fazer a comunicação sem fio e ele que vai enviar os dados para o sistema IoT Adafruit. Já em relação ao software, o software que vai fazer a gravação dos dados no banco MongoDB, que foi o banco de dados escolhido para o projeto, ele também vai fazer o cálculo de evapotranspiração, utilizando os dados coletados pelo hardware, e também vai fazer o cálculo do tempo de irrigação, utilizando os dados fornecidos pelo usuário, e vai apresentar, por fim, ao usuário o tempo de irrigação necessário. Já em relação aos sensores que foram utilizados no projeto, foram utilizados 3 sensores. O primeiro deles, que está na primeira imagem, que é o sensor de temperatura e umidade, o DHT11. O segundo é o módulo Wi-Fi ESP8266 e o terceiro, o módulo GCM. Já em relação ao software, o software é dividido em back-end e front-end. No back-end foi utilizada a linguagem de programação Python e, através dessa linguagem, foi possível fazer a leitura dos dados coletados pelos sensores que estão no Adafruit, fazer a transferência dos dados lidos pelos sensores e transferir ele para o banco de dados MongoDB, e também foi possível fazer o cálculo da evaporação utilizando essa fórmula que está no slide. Já em relação ao front-end, que é o que o usuário irá ver, foi possível, a gente utilizou a framework Vue.js e através dela é possível o usuário inserir a data do plantio, o tipo de cultura, o tipo de irrigação e a lâmina de aplicação do usuário. Também através dessa framework é possível calcular o tempo de irrigação com as informações coletadas pelo usuário, juntamente com as que estão no banco de dados, e também informar ao usuário o tempo necessário de irrigação. Especificamente sobre o hardware, os sensores já estão funcionando corretamente, a utilização do sistema IoT Adafruit para salvar os dados lidos pela ESP8266 também está já com seu correto funcionamento, e os dados, quando conferidos, se mostram coerentes. Aqui nós temos um pouco da mostrando como que é o Adafruit, como que os dados estão sendo armazenados. Esse é em relação à temperatura, já esse daqui é em relação à umidade. Em relação ao software, o código para pegar os dados do Adafruit e mandar para o nosso banco de dados já está funcionando da maneira esperada. O cálculo da evaporação também está correto e a página do usuário já está pronta, a parte que ele coloca as informações que ele precisa para fazer o cálculo. Por fim, tivemos alguns contratempos e o lugar onde o hardware foi instalado, que é na estufa, lá na fazenda Água Limpa da UNB, o sinal que chegava lá não é tão forte, então foi necessário comprar um módulo GCM para prover a internet necessária para o correto funcionamento do ESP, que é através do ESP que manda os dados para o Adafruit, que manda para o MongoDB e assim por diante. E também falta integrar o front-end com o back-end do software. E aqui nós temos 2 imagens mostrando o hardware instalado na fazenda Água Limpa, UNB.